Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você opera movimento lateral da forma correta, sem ficar pegando trade no achismo, sem ficar comprando e vendendo, tentando seguir os movimentos que o mercado está fazendo, não funciona, trabalhando com técnica, fazendo certinho, entrando em boas configurações e aproveitando os movimentos laterais corretamente. Vamos entender o que a gente pode fazer para pegar bons trades em cima de movimentos assim, quando o mercado está meio parado, meio andando de lado, porém criando ali uma boa oportunidade. Beleza? Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal, bora começar a entender sobre esse tipo de cenário a partir desse exemplo gráfico aqui, por exemplo. Depois vou mostrar outras configurações, outras oportunidades de trade. Todos esses movimentos foram mapeados aqui no nosso time, né, no nosso ambiente de prática do treinamento de excelência trade. Então vou mostrar ali para vocês o antes e depois dessas configurações, tudo desenhado ali, detalhado. Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas aqui no nosso ambiente de prática todos os dias em todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, né, o nosso ambiente de prática aqui, todas as oportunidades ficam ali ilustradas, o que facilita bastante para você estar aproveitando esses movimentos e entendendo como funciona também. Então, aqui a gente vê, pessoal, que o preço ele vem subindo, tá? Nesse cenário aqui especificamente, o mercado está subindo, está desenvolvendo um movimento de alta e ele começa a andar de forma lateral. Nitidamente ele está andando de lado aqui, ó. Começou a criar uma estrutura lateral, é uma espécie de caixote lateral, uma espécie de estrutura mesmo, tá? Uma consolidação. E aí a gente tem que sempre colocar o zoom para a gente ver o movimento e tirar o zoom do gráfico para a gente ter uma noção do contexto, da localização do preço como um todo. Então, quando a gente tira o zoom aqui do gráfico, a gente começa a ver a movimentação lá para trás e percebe que o preço está caindo muito mais do que subindo, tá vendo? Então, essa alta que ele está fazendo aqui é só essa alta, porque lá para trás o preço está caindo bastante. Esse é um ponto. O outro ponto aqui é que aonde ele está, a região que ele está andando de lado é exatamente essa região aqui. Ó. Tá vendo essa puxada agressiva para cima que o mercado fez? Olha só, a gente pode dar um zoom aqui. Olha essa puxada forte para cima. Isso aqui foi um baita movimento forte de alta. Esse movimento forte de alta foi uma baita manipulação, tá? Isso aqui é uma micro manipulação no preço. Como que a gente sabe disso? Porque o preço subiu com muita pressão de demanda, ele sobe rápido, ele sobe reto, ele sobe com candles muito cheios, tá vendo? Isso mostra interesse. Porém, esse interesse não deu em nada. O preço logo depois veio caindo mais forte ainda, quebrou as mínimas e fez uma baita tendência de baixa aqui, gerando todo o movimento lá para baixo, tá? Então, quando ele faz esse tipo de comportamento, sobe com muita pressão, mas não dá em nada e depois vem caindo forte, isso aqui é um sinal de fraqueza. Isso aqui costuma realmente gerar direcional de baixa. Inclusive, esses cenários aqui de setinha a gente mapeou lá no time da Excelência Trade, né? Detalhado essas oportunidades. Por isso que tem a setinha ali. Ele costuma gerar realmente tendência de baixa quando ele faz esse tipo de comportamento. Mas a gente sabe também que quando ele volta nessa região é uma zona de oferta muito grande aqui. Então a gente pode marcar, é uma zona de oferta meio gigante, mas é uma zona de oferta. Lá na frente, quando o preço volta nesse nível de preço, a gente sabe que é uma região que tende a entrar em interesse de oferta nela, tá vendo? O preço está dentro dessa região. Então ele está dentro de uma zona de oferta muito grande, muito expressiva e muito válida, né? Muito forte. E o mercado está andando de lado dentro dessa região. Então esse é o primeiro ponto aqui para a gente estar levando em consideração também. A gente pode marcar a estrutura lateral, parte de cima e a parte de baixo dessa lateralização. E aí sempre que o mercado anda de lado e ele consegue realmente nivelar os fundos, tá vendo? E realmente nivelar os topos, como é que tá niveladinho os topos? Certinho, tá vendo? Vai ter liquidez em cima. Liquidez é criado quando a gente tem essas regiões, né? Topos nivelados, fundos nivelados, cria suporte, cria resistência. Muito trader comum vem vendendo em resistência, enche de stop loss em cima. Muito trader comum vem comprando em suporte, enche de stop loss embaixo. Na hora que o mercado fura a parte de cima, por exemplo, ele entra numa região que tende a entrar em interesse forte de oferta por conta da liquidez sendo capturada. Então, se todo mundo vende em cima de uma resistência, os stop loss aqui em cima são stop loss de compra. Se você entra vendido, seu stop é uma compra, tá? Todo stop loss de uma venda é uma compra, tá? Então, se você entra vendido numa resistência, seu stop aqui em cima representa uma ordem de compra. Se você entra comprado aqui embaixo, seu stop fica aqui embaixo, seu stop é uma ordem de venda, tá? Essa é a dinâmica do mercado. Então, quando a gente vê o preço furando aqui para cima, que a gente vai ver ele fazendo isso, ele fura aqui para cima, ele está limpando liquidez. E essa aqui é uma liquidez de venda. Toda liquidez de topo é uma liquidez de venda. Justamente porque ele vai capturar muitos stop loss
Esses stop loss são ordens de compra, e ordens de compra sendo acionadas fornece contraparte para o institucional vender forte. Por isso que é uma liquidez de venda. Por isso que tende a entrar interesse forte vendedor aqui. Todo interesse forte que a gente fala de mercado é interesse de big player, interesse de institucional. E o institucional, ele entra nas movimentações, principalmente, né, ele aproveita essas janelas de oportunidade, quando tem muita contraparte, quando muitas ordens de compra estão sendo acionadas. Então todo mundo entra vendido antes da hora, em cima da resistência, o preço fura aqui para cima, limpa os stop loss. Esses stop loss são ordens de compra sendo acionadas automaticamente. Muita gente vê essa tendência de alta aqui, não tem noção do contexto, não entende que o preço está dentro de uma zona de oferta, não entende que lá para trás ele está caindo muito mais do que subindo, ou seja, a tendência é de baixa. E não entende isso. Então a pessoa vê uma resistência sendo rompida, fala, nossa, vai virar suporte. Vou comprar acreditando em rompimento. Ou seja, mais ordens de compra entrando de novo. Ou seja, tem um enxame de ordem de compra sendo acionada nessa região, quando o preço fura aqui para cima. O que é uma contraparte para vendas institucionais. Para toda compra, é preciso vendas. Para toda vendas, é preciso compras. Então o institucional, quando ele quer vender forte, ele precisa que todo o mercado esteja comprando. Muitas ordens de compra estejam sendo acionadas, porque o institucional consegue vender forte, o mercado vai para onde o capital institucional está posicionado, tá? Então, a gente vai ver movimentos de baixa depois. Então, ele fura para cima, induz todo mundo a comprar, sem contar quem já foi induzido a vender antes da hora e foi estopado aqui, né? Então, junta aqui um enxame de ordem de compra, o que abre espaço para vendas institucionais, contraparte, e a gente tem aqui a possibilidade de movimento de baixa, principalmente se ele trouxer confirmação. Se você nunca escutou esse tipo de raciocínio, que é o raciocínio real do mercado, é o que acontece no movimento de preço de fato, pode ser que você fique meio assim, né? Meio estranho esse detalhe, talvez não entenda tão bem, mas isso aqui é extremamente simples, tá? Você pegar uma aula ali explicando isso detalhado, lá no time de Excelência Trade, por exemplo, a gente explica isso passo a passo, cada detalhinho de cada detalhinho, é extremamente simples, tá? Parece complicado, mas é muito simples, mais do que 2 mais 2, é realmente simples essa dinâmica. Então, o preço vindo aqui para cima, capturando a liquidez e fazendo um bom choque de confirmação, ele confirma isso para nós e a gente tem venda ali na movimentação. É o que a gente precisa ver no final das contas, tá? Então a gente mapeou isso lá no time, com antecedência, tudo detalhado, o time aproveitando, tá vendo? O pessoal aproveitando o movimento. Então, olha lá, ele indo ali em cima, ele tem que fazer esse choque que a gente falou, que é esse movimento. A gente vai ver ele fazendo ali, eu vou explicar. Você vende onde eu circulei para aproveitar a movimentação. Fez isso aqui, é só vender. Então tá mapeado ali em detalhes. O mercado vai lá em cima, realmente captura a liquidez da parte de cima. Quando ele fura a resistência, a gente sabe que ele está num ponto que pode entrar um interesse forte vendedor. Então é um negócio importante aqui para a gente ficar de olho em gatilhos de venda. Ele está numa zona de venda significativa. Muita gente acha que vender numa resistência é um bom negócio. Na verdade, você vende depois que o preço rompe a resistência e se ele trouxer confirmação. Então é ali que entra a possibilidade de venda institucional, né? E você tem que vender onde o institucional também se interessa em vender. Então, olha lá, isso daqui é o choque sendo desenvolvido, olha só. O mercado ele quebrou esse fundo, tá vendo que tem um fundo aqui? Quebrou esse fundo nesse movimento de baixo. Então ele fez o choque, ó. 1, 2, 3, deixou o fundo. Bum! Quebrou o fundo no movimento de baixo. Isso é choque, quebra de fundo, tá? E aí ele volta para testar. Esse movimentozinho de alta aqui já é o teste. Você já tem uma venda ali para aproveitar o movimento de baixo, tá? Que é isso aqui mesmo, ó. Beleza? Então a venda vem exatamente aqui nesse candle verde, ó, que é o teste. Stop em cima dos topos para aproveitar a movimentação de baixo. Esse aqui é o cenário. Então, o mercado vai lá e bum, desenvolve um movimento rápido aqui e gera toda a configuração. Um movimento bem interessante de baixo. Então isso aqui é operar uma lateralização, por exemplo, de uma maneira muito boa. Claro que eu vou mostrar vários outros exemplos ali agora, tá? Outras possibilidades, mas isso aqui é uma delas, muito vantajosa. Então lá, certinho, só aproveitar o movimento de preço, tá? Esse aqui é um cenário legal. Aqui a gente tem uma outra configuração com um detalhe diferente que eu vou mostrar para vocês, que tem a ver com gestão, tá? Duas possibilidades de você montar trade ali, e aí você vai ter que trabalhar com a gestão certinha, que são coisas que ocorrem no dia a dia normalmente. Então, aqui a gente tem a mesma coisa acontecendo, entre aspas, né? Não tem tanto contexto igual aquele outro, não tem uma zona de oferta grande, nem nada disso, é mais uma estrutura lateral mesmo. Depois que o preço vinha de uma alta, começou a andar muito nitidamente de forma lateral. Então, a gente pode marcar a parte de cima dessa lateralização, a gente pode marcar a parte de baixo dessa lateralização e a gente vê aqui o preço criando essa estrutura lateral. Perfeito. Essa estrutura lateral ela já mostra algumas características diferentes daquelas outras. O preço dá umas furadas na parte de baixo, olha só. Tá vendo como é que ele
Muito pouco, mas dá. Ó. Tá vendo essas furadinhas? Isso daqui é um princípio de fraqueza de demanda. Porque a zona de baixo, né, que é esse suporte, é uma zona de demanda, né? Zona de suporte é uma zona de demanda, querendo ou não. E a zona de resistência, que é a linha de cima, querendo ou não, é uma zona de oferta. Não que sejam zonas de oferta tão significativas, nem zonas de demanda tão significativas. Mas querendo ou não, o suporte é uma zona mais de demanda e a resistência é uma zona mais de oferta. Então, se o preço fica furando a zona de demanda, o suporte, algumas vezes, igual ele fez aqui, e a zona de oferta, o preço nem encosta nela, olha só. Aqui ele tenta encostar, não encosta. Aqui ele tenta encostar, não encosta. Aqui também, aqui querendo ou não, aqui também. Então ele tenta encostar nessa linha aqui e não encosta. E na parte de baixo, ele fura, inclusive. Tá? Ele fura. Então isso aqui é fraqueza de demanda, pressão de oferta. Quando a estrutura lateral ela apresenta isso, claro que tem alguns cenários que isso fica muito mais evidente, né? O preço ele fura muito mais, ele fica com muito mais dificuldade de encostar aqui em cima. Quem acompanha aqui os vídeos sabe disso, que tem cenários que fica muito expressivo isso. Aqui está no detalhe, aqui está pouquinho, mas já vai apresentando isso. Normalmente, quando o mercado vem mostrando essas características, isso gera direcional de baixa no ativo. Tá? Todo direcional de alta ou de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, é definida por algum equilíbrio desse, que mostrou esse interesse maior de demanda ou de oferta em algum momento do gráfico. Tá? Todo direcional é influenciado pelos equilíbrios de preço, que são os movimentos laterais. Então a gente sabe que aqui vai muito provavelmente gerar um direcional de baixa. Se o mercado quer gerar um direcional de baixa, o que ele vai fazer? Vai furar a parte de cima, vai estopar todo mundo que está vendendo antes da hora, vai fazer todo mundo começar a querer comprar, acreditando que o preço vai continuar subindo, e aí ele vai fazer esse movimento de baixa. É assim que funciona. São as micro manipulações que a gente vê, e você consegue estar aproveitando elas todos os dias, né? O mercado faz isso frequentemente. Então o mercado vai lá para cima, olha só, e ele vai desenvolvendo o movimento. E aqui ele fez um cenário muito interessante, olha só. Ele tenta fazer um choque daquele de confirmação. Quebra um fundo aqui, muito mais ou menos o fundo, mas quebrou, é um fundinho, nesse movimento de baixo. O que abre espaço para você já vender aqui nessa região. Tá vendo? Tem a possibilidade de venda ali. Porém, o mercado lá, ele já deu uma puxada um pouco mais para cima. Isso aqui ele fez era 6 horas da manhã, por exemplo. Entendeu? Um horário não tão bom também. Né? Mas ele fez essa configuração, depois ele vem subindo, e aí ele faz um choque nítido. Tá vendo? Esse daqui está muito mais bem construído. Tá vendo? Quebrou esse fundo nesse grande movimento de baixo. Porém, se você está olhando o mercado nesse horário aqui, quebrando esse fundo nesse movimento de baixo, 6 horas da manhã você está lá olhando o gráfico, por exemplo, você quer pegar esse trade. Tá certo, você pode pegar o trade aqui, ó, na venda. Você vai ver que o mercado vai subir mais um pouco, vai pegar no seu stop. Só que, qual que é a questão aqui? Todo trade que você pega, você tem que arriscar ali 50% do seu risco. Isso é gestão. Todo trade que você vai pegar, você vai arriscar 50% do seu risco. Isso é gestão, tá? Ou seja, você vai pegar o seu risco diário, R$ 100, por exemplo, e você vai entrar em cada trade desse com R$ 50 de risco, né? Que eu digo. Se o preço pegar no seu stop, você vai perder metade do seu risco só. Porque aí você tem os outros 50% para pegar uma nova configuração, caso o mercado depois faça um cenário muito mais bem configurado igual a esse. Só que não tem como você prever, entendeu? Então aqui ele faz um cenário muito melhor, muito mais bem desenvolvido, muito mais bem configurado. Olha a divergência no RSI que ele desenvolveu. Aquele outro cenário lá também tem uma divergência extremamente forte, eu nem mostrei. Olha só. Preço capturando liquidez, renovando os máximos. Olha o RSI como é que tá, caindo muito. Isso aqui mostra que a força relativa, que é o RSI, não está acompanhando a renovação de mínima dos preços. Isso mostra fraqueza nesse movimento de alta, mostra que ele está subindo fraco, vai gerar movimento de baixo provavelmente em algum momento, e aí entra todo o contexto mostrando a oportunidade, né? Foi o que a gente explicou aqui agora. Mas olha só o RSI caindo, força relativa caindo e o preço subindo na captura de liquidez. Isso aqui é muito forte, potencializa muito essa captura de liquidez ali em cima que a gente viu. E aí nesse outro cenário que a gente está vendo agora também tem isso. Olha só como é que ele cria a divergência perfeitamente aqui. Muito bem desenvolvida. Então mostra que o preço está subindo fraco, ele faz um choque muito mais bem configurado, tá vendo? Quebra o fundo muito melhor, o fundo, o movimento de baixo com muito mais interesse. Então assim, esse cenário está muito melhor. Só que se você viu esse cenário antes e quis entrar nele, beleza, tá válido, é uma possibilidade. Você tem que entrar com 50% do risco. E aí o preço sobe aqui, você perde 50% do seu risco. O mercado gera um cenário muito melhor, você entra no cenário e aproveita esse grande movimento que a gente vai ver aqui, sem problema nenhum.
Então, trade, você tem que saber administrar o risco das operações. Isso é base, 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 né? Eu estou comentando aqui, mas isso aqui é básico do básico do básico, beleza? Assim, tem que fazer isso. Você escuta sobre gerenciamento de risco desde o primeiro dia de mercado e normalmente o trader, até hoje, nunca colocou em prática um gerenciamento de risco corretamente, uma gestão de fato. Isso aqui que eu te expliquei é base de gestão, beleza? Dividir o risco em 50%, beleza? Isso é importante também. Então, naturalmente, o mercado vai pegar ali no seu ponto de entrada, no teste, né? Para aproveitar esse grande movimento lá para baixo. São movimentos explosivos, porque a gente está falando sobre movimentos pós-captura de liquidez, depois do mercado induzir todo mundo ao erro, induzir todo mundo a compras, estopar todo mundo no movimento, entendeu? Então, ele vai gerar movimentos gigantes, normalmente movimentos explosivos, rápidos, tá vendo? Normalmente esses movimentos são assim e gera essa grande configuração. A gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time também, eu só posso puxar aqui. Olha só essa configuração sendo mapeada em detalhes aqui. Olha lá, tá vendo? Só vender ali nesse contexto que eu estava explicando, mas é essa estrutura que a gente acabou de visualizar aqui na movimentação, tá vendo? Esse cenário. Então, muito simples esse tipo de configuração. Agora eu quero mostrar para vocês aqui um cenário diferente desse. Esse daqui já é um cenário diferente, aonde não vai ter uma captura de liquidez, por conta da grande pressão de demanda, nesse caso, que a estrutura lateral apresenta. Então, igual eu mostrei ali para vocês, dependendo do que o preço for fazendo, conforme ele anda de lado, vai mostrando pressão de demanda e fraqueza de oferta, ou então fraqueza de oferta e pressão de demanda. Então, dependendo do que ele for desenhando e as características que a estrutura lateral for apresentando, vai mostrando isso. Então, aqui, por exemplo, a gente vê o preço andando de lado, a gente pode marcar a parte de baixo e a parte de cima desse movimento lateral. Tá vendo? A gente pode marcar desse jeito. Nesse caso, o preço vem de um grande movimento de baixo e começa a andar de lado. Tá o oposto daquela outra configuração lá. E aí, a gente vendo a lateralização em si, quais características que o preço vem mostrando? Ele fica bem mais em cima do que embaixo, tá vendo? Bem mais. Ele não encosta na parte de baixo, tem um vão aqui, tem um buraco aqui. Ele fica colado em cima e não encosta embaixo. Isso é pressão de demanda evidente, tá? E fraqueza de oferta. A oferta não está conseguindo impulsionar o preço para baixo mais, enquanto ele anda de lado, e a demanda está mostrando que tem um fundo muito forte aqui. Tá vendo? Tem fundo forte aqui, o que está impedindo o preço de chegar perto dessa região aqui embaixo. Essa pressão de demanda vai gerar direcional de alta no ativo. Então, se ele conseguir visitar aqui embaixo, capturar a liquidez de baixo e gerar um choque de confirmação, igual a gente viu lá naqueles outros cenários, naturalmente vai ser um choque de compra nesse caso, né? Vai ser o oposto daquele lá, né? Ele vai quebrar topo com interesse comprador, mas é aquele choque que a gente viu lá naqueles outros movimentos. Isso gera uma boa compra aqui nesse cenário. Porém, nesse caso aqui, ele não vai fazer isso. E pode acontecer por conta dessa pressão mesmo, entendeu? Tem tanta pressão de demanda, o preço está tão mais em cima do que embaixo, tá furando tanta parte de cima, olha só, toda hora, muito mais do que aquele outro, né? Tá muito mais expressivo essa pressão. Logo, pode ser que ele não consiga nem visitar aqui embaixo. Logo, pode ser que ele não consiga nem fazer aquela micro manipulação de jogar todo mundo para baixo para ir para cima. Pode ser que ele já venha querendo desenvolver direto daqui. Isso acontece. Então, nesse caso foi assim, olha só, ele vem desenvolvendo um movimento de alta e ele vai subindo aqui na configuração. Ó. Deixa eu ajeitar aqui a lateralização. E olha só o que ele já criou aqui para nós, pessoal. Olha só que bonito esse movimento aqui. Ó. Essa movimentação de alta aqui, ela tem uma característica extremamente vantajosa, que é uma estrutura de continuidade alta desenvolvida nessa impulsão que o preço está fazendo. Aonde que está isso? Está aqui. Ó. O preço fez esse movimento de alta. 1, corrigiu um pouquinho, tá vendo? 2, impulsionou de novo. 3, puxou forte para baixo, quebrou o fundo, puxou forte para cima, renovou o máximo. Tá vendo esse movimento que ele fez? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta, extremamente vantajosa. Aonde nesse movimento de baixa que a gente tem aqui, tá vendo? Que quebrou o fundo, a gente vai ter um POI ali, que é uma zona de demanda. Tá vendo? Toda essa região aqui desse movimento de baixa é uma zona de demanda. O preço voltando por ali, a gente tem compra de continuidade, porque isso aqui em vermelho é uma estrutura de continuidade e essa zona de demanda criada nela é uma zona de continuidade. Tá? E naturalmente faz sentido seguir esse movimento de alta. Faz todo sentido essa estrutura de continuidade ser desenvolvida aqui, por conta da pressão de demanda que a gente identificou, e isso gera direcional de alta, lembra? Ele poderia até vir aqui para baixo, mas normalmente ele engata para cima, ou ele já vai direto, igual ele fez aqui, e confirma a estrutura de continuidade.
Foi o que ele fez. Então a gente tem uma zona de demanda onde? Aqui, ó. Toda essa região, tá vendo? Todo esse movimento aqui de baixa, a gente tem aqui uma zona de demanda relevante. A gente pode pegar até o volume profile, puxar aqui do início da impulsão até o final dela, naturalmente vai dar muito volume ali. Tá vendo a POC? Mostrando muito volume concentrado nessa região, melhora ainda mais a característica de zona de demanda para ela. Então, na hora que o preço voltar nessa região, a gente tem compra aqui, stop fica embaixo, né? Para a gente aproveitar um movimento de alta nesse caso, movimento comprado nesse cenário. Isso era algo que a gente estava de olho também lá no time do Excelência Trade, detalhado, né? A gente mapeou isso aqui com antecedência para aproveitar o movimento, olha lá. Tá vendo essa estrutura que a gente está falando? Possibilidade dele engatar direto na movimentação, até mesmo sem visitar a parte de baixo, tá vendo? Ele já vem subindo e vai criar a estrutura de continuidade se ele fizer isso. E se ele quiser confirmar isso, criou, é só comprar no POI que eu falei ali, que cria lá na zona de demanda. É só comprar na continuidade, tá vendo? Tá bem simples ali a movimentação. Então, era o que a gente estava de olho, de fato, aqui no time. Agora é esperar o preço voltar ali, pegou a região, e aí ele vem desenvolvendo o movimento. Deu uma enrolada aqui, porque deu algum tipo de volatilidade ali no mercado. Aqui ele já pagou bem ali os 3 vezes o risco, né? Nessa primeira puxada ali de fato. Ficou dando uma enrolada boa para depois desenvolver um movimento bem maior. Dessa aí ele vai gerando esse cenário. Então, pega esses detalhes, tá? Operar movimento lateral corretamente é extremamente vantajoso depois de captura de liquidez, depois da lateralização mostrar toda uma pressão de demanda ou de oferta, de demanda igual nesse caso, por exemplo, de oferta parecido com aqueles outros que a gente viu. Então vai gerar um direcional, se operar a favor desse direcional, a partir de estruturas de continuidade. Olha só o movimento, olha a explosão. Tá vendo? Então assim, um movimento explosivo lá para cima por conta dessas características. Então esse tipo de leitura vai fazer total diferença e vai incrementar muito a sua tomada de decisão, as suas análises, vai fazer total diferença nos seus trades. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui!